Mais um minutinho aí. Então, muito bem, pessoal. A partir desse momento, nós estamos gravando a nossa aula, tá? Eu não estava gravando antes da apresentação do curso. E tudo que nós dissermos aqui, que nós conversarmos, que vocês perguntarem, vai ficar gravado, tá? E depois nós vamos disponibilizar para vocês. Não vamos falar nada demais, isso é só por uma questão mesmo de informação para vocês. Se por acaso ninguém se sentir à vontade, né, para participar da gravação, pode sair da sala, né? Fique à vontade, tá bom? Então, nós vamos começar com a nossa parte de conceitual, na parte de introdução, que é muito importante para vocês, né? Que vocês vão precisar bastante aí. Vamos imaginar que vocês têm um conjunto de dados desse aí, que se refira a 18 estudantes, né? Uma amostra de 18 estudantes, né? Do curso de psicologia no ano de 2012. Tá? Então, e aí eu tenho lá, então, nesse contexto, eu tenho lá a amostra de 18 indivíduos, tá? Cada um deles. Para cada um desses indivíduos, eu perguntei qual que era a altura, qual que era o sexo, qual que era a idade, qual que era a ênfase escolar, qual que era a ênfase que eles queriam trazer para o curso de formação deles, e também qual que era o tempo de estudo por dia. E aí eles me classificaram, eu estudo muito, eu estudo pouco, ou eu estudo um tempo médio. Quando eu olho para esse banco de dados, ou para essa amostra aí, às vezes fica um pouquinho difícil, né, de tirarmos conclusões. Nesse caso específico, é um tanto quanto fácil para algumas variáveis, tá? Por exemplo, se eu olhar para a idade, eu vejo que todas as pessoas estão ali em torno dos 20 anos, 20 e poucos anos, com exceção desse indivíduo aqui, ó, desse aluno. Do aluno 18, que ele tem 38 anos. Tá? Então, ele se distancia um pouquinho mais dos alunos. Mas a idade já começa a ficar... a altura começa a ficar um pouquinho mais difícil. A ênfase, já eu não consigo ver muita coisa. Eu consigo ver que tem mais sexo masculino, mais feminino, mas eu não tenho uma informação assim tão clara, tão precisa. Então, a ideia da estatística é olhar para bancos de dados, como esse, por exemplo, e te trazer informações que você tem dentro desses bancos de dados, tá? Então, dessas amostras. Aqui está um número pequeno, mas tem situações, e que vai acontecer muito, que esses bancos de dados eles vão ser grandes, né? Por exemplo, vão ser amostras de 100 pessoas, 200 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas. Então, imagina que se você tivesse uma pesquisa com 100 pessoas, um banco de dados como esse, mas com 100 linhas. Então, e várias variáveis coletadas. Então, você tirar a conclusão, olhar valor por valor e tirar uma conclusão global, se torna, né, um pouquinho difícil. Então, a estatística ela vem com esse objetivo, de você pegar e resumir a informação que tem no banco de dados e extrair, converter esse banco de dados em informação, tá bom? Então, essa é a ideia que nós temos aí. A palavra estatística, ela basicamente ela é derivada, né, da palavra Estado, não o Estado, unidade federativa, tá? Estado de Minas Gerais, Estado de São Paulo, Goiás, não nesse sentido de Estado, mas da palavra de Estado, em que posição que está, em que
em que se encontra aquela população. Ela surgiu basicamente, né, em populações antigas, né, que tinham o objetivo de fazer levantamento de registros de população, de quantas pessoas estavam nascendo, quantas pessoas estavam morrendo, qual que era a arrecadação de plantio, então fazer e qual que era o estado, né, em que situação estava o governo, né, daquela população. Tá? Então, com isso, podia-se traçar estratégias para que pudesse elaborar a melhor forma de atuação e também de governo, né, para as pessoas. Então, a estatística ela é proveniente desse sentido. Mas hoje em dia, a palavra estatística ela tem dois significados. Um mais comum, tá? Que primeiramente se refere a fatos numéricos. É muito comum, né? As pessoas falam, mas as estatísticas dizem isso, dizem aquilo outro. E principalmente nessa etapa que a gente está vivendo da nossa vida. Nesse período de pandemia, fala-se muito em estatísticas. Está morrendo tantas pessoas. A taxa de letalidade é tanto. A média móvel é tanto. Então, está se resumindo muito a alguns fatos numéricos. Tá? E isso é muito comum. Outro exemplo comum por exemplo, quando está passando alguma partida de futebol, de vôlei, de basquete, algum esporte qualquer, resume a partida ou o evento em alguns fatos numéricos. A equipe tal fez tantos pontos de contra-ataque, fez tantos pontos de bloqueio, fez tantos pontos de saque, ou tal equipe fez tantas faltas, e assim por diante. Então, resume tudo aquilo que aconteceu em números. Tá? Mas a estatística, né? Aqui eu falei alguns exemplos, né? A renda da família também é um fato numérico, né? As idades das pessoas eu posso resumir também através de alguns números. Eu falei, né, de eventos de jogos, situações de jogos, que pode acontecer também. Mas, de uma forma mais geral, a estatística ela não é só isso, não é só esses fatos numéricos. Ela vai se referir também a um campo e a uma disciplina de estudo que ela tem essa definição aí. Representa um grupo de métodos utilizados para coletar, analisar, interpretar, bem como tomar decisão. Então veja que estatística não é simplesmente números. Como que você coleta a sua amostra? Você não pode coletar a sua amostra. Se der tudo certo, nós vamos falar um pouquinho de amostragem daqui a pouco. Tá bom? Como que a parte que eu coletei? Qual método, como que eu vou fazer para analisar? Vocês vão ver, agora nós vamos ficar um pouco mais nessa parte introdutória, né, na introdução, mas vocês vão ver no segundo semestre, na estatística aplicada, vários métodos, várias formas de analisar. Não é uma forma só, são várias formas de analisar um banco de dados. Então, como que eu analiso? Também, como que você vai interpretar esses resultados e como que você apresenta? Eu não posso ir apresentando de qualquer maneira. Então, eu tenho que trazer o melhor tipo de informação. Tudo isso para quê? Para que facilite a sua tomada de decisão. Porque, às vezes, você tem um tratamento ou uma forma de atuação e vamos dizer que surge uma forma de atuação nova, como psicólogo, né? Tem uma forma de tratar uma determinada doença, uma determinada situação, e aí você lê que tem uma nova forma de atuar em cima daquele mesmo problema. E aí você tem que tomar a decisão. Você fica com o antigo, com o que você já usava, ou será que você muda para o novo? Então você tem que tomar uma decisão. E aí a estatística te ajuda nesse sentido, né, nesse processo de
tomada de decisão. Se você permanece com o antigo ou se você muda para o novo. Então, veja que estatística é muito mais do que simples números, gráficos e tabela, tá bom? Aqui um outro exemplo, né? Se eu devo tomar a decisão, né, de substituir um material utilizado, né, na fabricação de um determinado componente elétrico. Está um pouquinho fora da área de vocês, mas pode se aplicar, né, a diversos contextos aí de aplicação, essa parte de tomada de decisão. Bom, então, a pergunta que surge é importante saber estatística? A resposta é sim, né? Por isso que a disciplina de estatística, conteúdo estatístico, ele está presente na maioria dos cursos dentro de uma universidade, tá? Porque tem alguns objetivos, né? De tornar vocês profissionais mais críticos, sujeitos a menos informações enganosas, né? E quando vocês lerem, né, vocês saibam o que está se referindo esse tratamento. Bom, então quais tipos de estatísticas que nós temos, ou que assuntos que nós temos? Nós temos a estatística descritiva, nós vamos abordar aqui dentro desse contexto, dessa disciplina, que consiste em métodos para se organizar, para exibir, para descrever os dados, né, utilizando tabelas, gráficos e medidas de resumo, tá? Ou medidas de centralidade. Então, a estatística descritiva, ela vai te dar a primeira informação que você tem a respeito do seu banco de dados. Tá? Então, você vai resumir aquela informação da amostra que você tem, para que você tenha o primeiro contato com o seu banco de dados do que ele está dizendo. Então, por isso que está aí o nome, descritivo, vem de descrição, para que facilite, né, a sua interpretação. Depois, nós temos a parte de probabilidade. E a parte de probabilidade, lembra que nós vamos trabalhar muito com amostras, tá? E então a parte de probabilidade ela é importante porque vai ligar a amostra à população. Então, a probabilidade, dado que um evento, por exemplo, ocorreu na amostra, que um resultado ocorreu na amostra, probabilidade, né, de que ele venha acontecer também na população. Depois nós vamos entrar um pouquinho aí nesses conceitos de amostra e população que vai ser importante para nós. E também temos a parte de estatística inferencial, que consiste em métodos, tá, que utiliza a amostra para chegar à conclusão sobre uma população. Deixa eu ver se eu tenho uma... Não tem aqui. Então, eu tenho um desenho, eu tenho a amostra de um lado, eu tenho a população do outro. Melhor, fazendo assim. Eu tenho uma amostra que foi proveniente de uma população. Então, eu tenho a minha população, retirei a amostra dessa população grande. Então, eu vou utilizar essa amostra para tirar conclusão sobre a população. Esse processo, dessa parte menor, que é proveniente da população, que é proveniente do todo, esse processo de tirar conclusão sobre o todo baseado nessa parte menor é chamado de inferência, tá bom? Então, esse é o procedimento que nós temos, tá bom? Então, isso é chamado de estatística inferencial. Usa uma parte, uma amostra, né, para concluir sobre uma população.
Oi, mistura sim. A inferência ela vai ter a probabilidade junto com ela. Por isso, ela tem que estar, na verdade, ela tem que estar. Não sei se você vai lembrar que eu falei que lá na apresentação, que o ponto alto aqui nosso é da parte de distribuições de probabilidade. E que vocês vão aprender, vocês vão utilizar muito no segundo semestre. Essa parte do segundo semestre é só inferência. Então, os conceitos de probabilidade das distribuições de probabilidade vão estar ligados diretamente com a parte de, de inferência. Porque é importante eu ter o conceito de probabilidade, porque às vezes eu tenho que medir a probabilidade de cometer algum erro quando eu faço uma inferência. E a probabilidade que vai trazer essa informação. Bom, mas aqui está mais numa parte introdutória, depois vocês vão vendo um pouquinho mais como é que vai juntar tudo isso. Na verdade, o que, que vai acontecer quando você vê a estatística inferencial? Apesar de eu separar aqui, eu ter estatística descritiva, probabilidade e inferência, tudo isso vai estar tudo junto. Dentro da inferência, eu também tenho estatística descritiva. Dentro da inferência, eu tenho probabilidade. Então, o alto, que o mais importante para nós é a inferência, tá? Que é onde que a gente vai. Que é o objetivo geral, né, da estatística. Você pegar uma amostra e, com base na amostra, você concluir sobre a população. Eu não quero que a minha conclusão só fique para aquela amostra, que aí não vai fazer sentido, né? Eu quero levar para o todo, né? Então, por exemplo, talvez uma questão interessante aí que a gente está vivendo no dia a dia é essa questão da vacina contra o Covid. Vocês ouvem aí quase toda hora falar que tem vacinas que já está na fase 3. Ah, que já vai estar sendo lançada a vacina. Não é bem assim, não. Tem que ir um pouquinho mais com calma. Porque, primeiro que nessa fase 3 é onde que ocorre a maior quantidade de rejeição de medicamento. Não quer dizer que está na fase 3 que o negócio já está bem adiantado, que já vai sair. Então precisa de ter um pouquinho de cuidado. E por que que é importante? Porque nessa fase 3 é onde que pega-se uma amostra um pouco maior e conclui o que, que vai acontecer com a população. Então, é um processo de inferência nessa fase 3. Por exemplo, pega uma determinada quantidade de pacientes, né, de pessoas, de voluntário, por exemplo, a 10 mil pessoas, e aplica a vacina nelas. E aí, com base nessas 10 mil pessoas, nós concluímos, temos técnicas, né, que nos ajudam a concluir o que, que vai acontecer com a população. Então, isso é um processo de inferência. E aí eu tenho probabilidade por trás, eu tenho estatística descritiva por trás, então tudo dentro desse sentido aí. Bom, é muito é muita coisa, né, que nós temos aí nesse sentido. Isso, a Mel a Sérgio está perguntando, né, se a inferência seria uma aplicação, né, da estatística descritiva e da probabilidade. Isso, é uma junção de tudo. E então não é só a aplicação, seria a junção, tá? Porque tem alguns outros conceitos que nós temos dentro da inferência também. Eu não estou detalhando ainda o que são esses conceitos, né? Porque depois vocês vão trabalhar bem com esses conceitos, né? Do que é inferência. Vocês vão passar um semestre inteiro só estudando inferência, tá? Então, não dá para a gente ir abordando aqui.
Bom, então, continuando, né, com alguns outros conceitos que são importantes para nós, eu tenho o conceito de população, que é o conjunto de todos os indivíduos, tá, ou objetos, cujo estudo nos interessa, ou acerca dos quais eu preciso ter, que eu desejo ter informação. Tá? Então, a população, ela precisa muito bem ser definida o que eu quero. Tá? Por exemplo, e aí eu posso ter, além da população, o que nós chamamos de população-alvo. Se eu falo o seguinte, população de Uberlândia, eu tenho aqui aproximadamente 700 mil habitantes. Varia um pouquinho, né? Algumas pessoas dizem que é mais, outras que é menos, mas vamos usar para o nosso exemplo 700 mil habitantes. Mas eu quero fazer um estudo com pessoas que estudam na UFO, que sejam estudantes da UFO. Então, quem que é a minha população-alvo? Quem que é o objeto de estudo que eu tenho interesse? Aqueles que estão matriculados na universidade, que estão dentro da UFO, tá bom? Então, não é toda a população de Uberlândia, mas só aqueles que têm algum vínculo, né, da UFO. Outro caso, né, eu tenho a população de pessoas vinculadas à UFO, de estudantes vinculadas à UFO. Mas eu quero fazer uma pesquisa com os alunos do curso de psicologia. Então, veja que a minha população-alvo é aqueles que estão matriculados, né, no curso de psicologia. Eu tenho um aluno que está matriculado na engenharia. Não, esse não me serve. Um que está matriculado na estatística. Não, não me serve. Um que está matriculado na história. Não me serve. Tem que estar matriculado na psicologia. Bom, então, precisamos, né, separar muito bem. Então, é o conjunto de todos os indivíduos, objetos, cujo interesse nos interessa, tá? Cujo estudo nos interessa, para o qual nós temos que ter uma informação, queremos ter uma informação. Tá? Esses elementos, né, são chamados de dados ou observações, né? Esses elementos que nós queremos estudar, que nós estamos interessados, são as nossas informações. E essas informações, esses dados e essas observações, elas têm duas características. Nós podemos ter dados que são mensuráveis, que nós vamos dizer que são dados quantitativos. Mensuráveis quer dizer que eu faço alguma medida, ou que eu tenho algum número que associado a essa quantidade. Por exemplo, qual que é a altura da pessoa? Eu vou lá e meço a altura dela. Qual que é o peso? Vou lá, coloco a pessoa em cima de uma balança, eu tenho um número associado a ela. Qual que é a taxa de glicose da pessoa? Vai lá, tira o sangue, manda para o laboratório, vem um número associado a ela. Qual que é a pressão? Então, tem um aparelho que vai lá e mede, eu tenho um número associado. Qual que é a sua idade? Vê o quando que você nasceu, mediu o tempo que você tem de vida. Qual que é a sua idade? Então, são dados quantitativos. São dados que vêm de uma quantidade, que tem um número associado. Tá? Então, alguns exemplos, né, que nós já falamos, né? Altura, idade, duração de um equipamento, né, por exemplo, de uma lâmpada, tempo que ela dura, são todos dados quantitativos. Por um outro lado, eu posso ter situações ou características que não são mensuráveis, não se mede, mas que é uma característica do indivíduo ou do objeto. E esses dados, eles são chamados de dados qualitativos, tá bom? Então, dados qualitativos vem da palavra qualidade, então é uma característica da pessoa. Por exemplo, o sexo que a pessoa nasceu, masculino, feminino. Tá? Então, biologicamente falando, um desses dois. Não, é uma característica, é uma qualidade
da pessoa. Estado civil, a pessoa é casada, solteira, separada, viúva. Então, veja que é uma qualidade que você está dando para a pessoa. Então, são dados qualitativos. A marca de cigarro, por exemplo, que a pessoa gosta. Eu gosto de marca A, marca B. Então, é a marca de cigarro que a pessoa gosta. Bom, então, são características que não são mensuráveis. Então, nós chamamos, né, de dados qualitativos. Só toma um pouco de cuidado, que às vezes tem situações que as pessoas fazem codificação para os dados qualitativos. Tá? Por exemplo, no caso do sexo masculino, fala que, desculpa, no caso de sexo, né, de gênero, pode-se codificar. Quando a pessoa é do sexo masculino, por exemplo, eu posso dar o código 1, o número 1. Quando é do sexo feminino, vai me dar o código 2. Então, veja que eu estou associando números às categorias, mas na essência, a variável ela é categórica, tá? Ela é qualitativa, tá bom? Então, tomem bastante cuidado aí nesse sentido. Pode acontecer isso. Bom, a característica, né, ou propriedade da população que você está medindo, né, que você está avaliando, é chamada de variável. Tá? Então, aquela característica que você está observando, coletando, é o que nós chamamos de variável. Então, alguns exemplos nós já falamos aí: altura, idade, renda, sexo da pessoa, estado civil, marca de cigarro. Então, tudo isso é variável. Quer dizer o quê? Que pode variar de um indivíduo, de um objeto para o outro. Daí o nome variável. Não é fixo, não é o mesmo valor. Pega a minha idade, não é a mesma idade de vocês. Pode ter a mesma? Pode ter a mesma, mas não quer dizer que seja a mesma variável. Então, essas características que nós coletamos, né, são chamadas de variáveis. Então, eu posso ter variável quantitativa, que nós acabamos de falar, e variável qualitativa. Ou outros nomes, né? A quantitativa pode ser numérica e a qualitativa pode ser categórica. Então, uma vez que eu tenho a população, qualquer parte que eu tiro dessa população é chamado de amostra. Tá? Então, amostra é um subconjunto da sua população. Por exemplo, nessa figurinha aí, ó, nessa imagem, você tem o todo, que é a sua população. Eu vou lá na população e, usando algum processo, eu escolho alguns desses elementos dessa população. Esses elementos que eu escolhi, então veja lá, o vermelho, o azul, o amarelo e o preto. Eles compõem a minha amostra, ou seja, é uma parte desse todo aqui, dessa população. Tá bom? Então, quando nós falarmos em amostra, lembre que nós estamos falando no todo, né? No todo. E a amostra, nós estamos falando numa parte do todo. Bom, e em geral, como nós já falamos um pouquinho aí, a amostra, né? Ela é utilizada, né, para inferir sobre a população. O grande objetivo da amostra, né, é eu tomá-la para que eu tire uma conclusão sobre esse todo aqui, tá? Sem a necessidade, né, de avaliar o todo. Imagine, né, numa situação dessa que a gente está vivendo, da pandemia, e que a gente tivesse que pegar uma vacina e aplicar a vacina a todas as pessoas, né, e para ver se ela funcionaria em toda a população. Só que a gente não desconhece, né, os efeitos colaterais dessa vacina. Imagine que é uma vacina que traga sérios problemas. Então, a população seria, né, grandemente afetada
porque não experimentamos, porque não avaliamos numa amostra. Daí a importância, né, da amostra. Bom, o levantamento, se numa situação eu tiver que a minha amostra seja exatamente a minha população, ou seja, quem vai participar da minha pesquisa é exatamente a população, isso pode acontecer, tem alguns casos que isso acontece, isso é chamado de censo. Nós temos aí o censo do IBGE, né? O censo do IBGE, a proposta dele é fazer um estudo da população do Brasil todo, né? Fazer o levantamento de todas as populações. Então, há algumas controvérsias aí, se faz, se não faz, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. A ideia é que fosse feito, né, um levantamento de toda a população do Brasil, ou seja, realizar um censo. Dúvidas aí, por enquanto? O censo, então, é quando eu analiso, não faço. Exatamente. Pensando no contexto, por exemplo, dos alunos da psicologia, se eu quisesse fazer uma pesquisa com os alunos da psicologia, vamos usar um número aqui, vamos dizer que eu tenho 500 alunos matriculados no curso de psicologia. E eu pegasse uma parte desses alunos, vamos dizer 100 alunos, e fizesse a pesquisa, então eu tenho uma amostra. Se eu pego todos os 500 alunos matriculados, eu tenho um censo para participar da pesquisa. Isso eu peguei. Amostra. Se pegar as 499, amostra. O censo, por definição, é contar todos os alunos. Todos participarem. Todos os elementos da população. Bom, lógico que quanto maior a minha amostra, mais representativo, né? Depois nós vamos discutir um pouquinho isso aí, mais representativo vai ser a minha população. Bom, muito bem. Bom, aí alguns exemplos de população e amostra. Eu posso pensar em população como sendo todos os eleitores do Brasil, né? Pensando numa época aí de pesquisa eleitoral. Amostra 2.000 eleitores, né, entrevistados, né, por exemplo, numa pesquisa do IBOP. Então, foi lá e retirou uma parte. Só falando aqui, né? Mas será que 2.000 é representativo? É representativo. Sim, depois nós vamos ver. Aqui nessa parte da introdução estatística, nós não vamos ver. Isso vai ficar para a estatística aplicada, para o segundo semestre. Como calcular o tamanho de uma amostra, né? Para que ela seja representativa. Então, Lúcio, Oi? isso aí. Isso. O censo é quando a sua amostra, ou melhor, quando você coleta todos os indivíduos da sua amostra. Isso. Isso. Todos os indivíduos estão participando da sua pesquisa. Certo, obrigado. A população é que são duas coisas diferentes. A população é o conjunto de todos os elementos. Não quer dizer, não quer dizer que eles participaram da sua pesquisa. Agora, o censo, todos têm que participar. Entendi. Então, um outro exemplo, né? A população pode ser todas as peças produzidas, né, por uma máquina, por uma linha de produção num determinado dia, e uma amostra, né, por exemplo, eu vou lá e tiro 30 peças, né, sorteadas ao acaso dessa população num determinado dia. Ou então retiro uma parte aí dessa produção. Não olho para toda a produção, mas somente para
uma parte. Terceiro exemplo, um lote de artigos, né, de produtos, né, recebidos por uma empresa. Você tem uma empresa, recebeu lá comprou um lote de um determinado produto, e aí você retira, né, uma amostra, né, de 20 desses produtos, né, desses artigos, para que você faça uma inspeção para ver se está dentro das normas pela qual você foi comprado, que disseram para você que continha quando fez a compra. Então, esse processo aí também é um processo amostral. Bom, então, associado a isso, definidos, uma vez que nós temos o que é o conceito de amostra e o que é o conceito de população, nós temos outros conceitos associados a eles. Então, eu tenho o conceito de parâmetro, que é uma medida que descreve a característica em toda a população, tá bom? Então, para eu conhecer esse valor, esse parâmetro, eu preciso de conhecer toda a população, ou seja, de um censo, tá bom? Então, eu já sei de fato o que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu imaginar que eu tenho aqui nesse exemplo que eu usei, eu tenho essa situação, vamos imaginar que eu esteja trabalhando com a variável altura das pessoas, tá? Eu quero, de alguma forma, saber se as pessoas são altas, têm uma estatura alta ou uma estatura baixa. Eu tenho uma característica que representa toda a minha população. Ou seja, eu vou dizer qual que é a altura média da minha população. Então, eu tenho a minha altura média da minha população. Essa característica, a altura média da população, é chamada de parâmetro. Por quê? É uma característica, um valor que descreve a altura na população. Então, isso aqui é chamado de parâmetro. Tá? É o valor que eu sei que acontece na população. Logicamente, para eu conhecer esse valor, eu tenho que conhecer todos os elementos que estão na minha população. Bom, eu posso pensar também na característica ou no parâmetro, né, probabilidade de acontecer a pessoa desenvolver algum trauma psicológico. Vou lá e faço uma avaliação com todas as pessoas de uma determinada população de interesse e vejo que essas pessoas têm 20% de chance de desenvolver esse trauma psicológico. Então, estou conhecendo qual que é o valor dessa característica, né, na população. De novo, para isso eu preciso ter a informação de toda a população. Eu preciso ter realizado um censo. Se eu não tiver realizado um censo, eu não conheço esse parâmetro. Tá bom? Por um outro lado, eu tenho uma característica que é chamada de estatística. Por exemplo, essa mesma característica da população, só que observados na amostra. Por exemplo, eu posso ter uma média da altura de pessoas que participaram da minha amostra. Então, eu estou chamando aqui de X barra. Então, é o que nós chamamos de estatística, relacionados à amostra. Então, parâmetro por exemplo, a altura média da população. Estatística é a altura média da amostra que você tem. Então, são dois conceitos distintos. Então, quando eu falar em parâmetro, eu já estou falando da população. Quando eu falar
em estatística, que descreve uma determinada característica, eu já estou me referindo a uma amostra. Tá? Então, são duas características, né, nesse sentido. Bom, no parâmetro, eu já conheço todas as minhas características, eu já conheço a minha população. Então, a decisão que eu vou tomar, a informação, ela já é certeira. Eu já sei o que acontece. Agora, quando eu trabalho com a estatística, eu tenho um certo grau de incerteza associado, que é proveniente da amostra. Tá? E aí depois nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, tá? Desses graus de incerteza. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, nós vamos encerrar por aqui, tá bom? A nossa aula, eu vou parar a gravação já. Nós temos aí essa parte introdutória finalizadas e depois eu vou acrescentar para vocês